Amém, amém. Boa noite, amados, bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja e quando essa palavra encontrar você, que encontre um coração fértil, desejoso de ser acalentado pela palavra de Deus. Gostaria de ler com os irmãos uma um pequeno trecho da palavra do Senhor. Está no livro de Mateus, no capítulo 22, do verso 36 até o 40. Mas antes de eu fazer essa leitura, quero passar para os irmãos um pouco do contexto, de como que essa palavra se dá. A gente não pode esquecer que a Bíblia não foi escrita, quando ela foi escrita, ela não tinha essas divisões de capítulos, versículos, que facilita muito para a gente achar o texto, mas às vezes a gente perde um pouco do contexto em que determinada passagem está inserida. E para que os irmãos consigam se posicionar e compreender acerca de que Jesus está falando, esse contexto se inicia lá no capítulo 21, no versículo 23, com Jesus adentrando ao templo. Jesus está com seus discípulos e entra ao templo com eles, e ali ele se depara com uma multidão de pessoas, anciões, fariseus, saduceus, né? E Jesus vai tendo uma série de interpelações com essas pessoas, até que nós chegamos no texto que eu quero ler com os irmãos, e depois eu faço uma breve caminhada por esses versículos, porque ele vai terminar lá em Mateus 24, no capítulo 1, versículo 1, quando Jesus sai do templo e fala com seus discípulos. Vocês estão vendo isso daí, esse tempo todo. Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Então, Jesus entra no templo no capítulo 21, versículo 23, fica ali por esses 3 capítulos, exortando, alertando, discutindo, debatendo, e sai lá no capítulo 24, versículo 1. Mas vamos ao texto que eu separei para os irmãos, que é um texto que fala sobre os 2 principais mandamentos que Jesus ensina para a gente. Eu estava conversando agora há pouco com a pastora Lu, e falando com elas sobre como Deus colocou esse texto no meu coração, e já deixo de pronto aqui o convite aos irmãos para comparecerem nos próximos últimos domingos do mês, porque essa será uma série de 3 mensagens, porque, como os irmãos vão ver no texto, Jesus está falando para a gente acerca dos maiores mandamentos, que fala sobre amor. Então, vamos falar sobre 3 vezes amor, né? E o texto se dá assim: um intérprete da lei chega para Jesus e pergunta para ele, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Para os irmãos saberem, eu estou lendo na Nova Almeida atualizado, tá? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Interessante porque, para o judeu, essa introdução que Jesus faz, né, que fala com esse mestre, intérprete da lei, que a gente conhece como a Shema, né? Ame, só o Senhor é Deus, ele é um só. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda sua alma, de todo o seu entendimento. Essa era uma oração que todo judeu fazia toda manhã, ao acordar, né? Isso está lá em Deuteronômio 6:5. Então, sempre ao acordar, o judeu ele reconhece que só Deus é um, né? Porque não podemos esquecer que esse povo vivia rodeado, durante o exílio, a um povo que adorava vários deuses, né? Então, Jesus, através da libertação desse povo, Deus, através da libertação desse povo, ensina
para Moisés e coloca essa autoridade. Olha, eu não tenho nome, né? Eu sou. E é um só Deus. E Jesus pega também, aproveita uma outra parte que está lá em Levítico 19, que fala sobre o amor ao próximo, né? E a gente não pode deixar de achar importante que também é o amor a si mesmo. Então, essa será uma mensagem que será dividida em 3 partes. Hoje eu vou falar sobre o amor a Deus, né? A importância e como que deve se dar esse amor a Deus. No último domingo de julho, falarei com os irmãos sobre o amor ao próximo. E no último domingo de agosto, vamos falar sobre amar a si mesmo, que é um grande desafio e que às vezes a gente negligencia, né? O amor a si mesmo. Mas como eu falei para os irmãos, eu quero passar um breve panorama, um passeio panorâmico nesses capítulos onde Jesus entra no templo e depois ele sai do templo e depois eu vou abordar o que eu quero falar com os irmãos. Porque Jesus, ele entra no templo, encontra com sacerdotes, líderes do povo, que pedem credenciais para essas pessoas entrarem, depois o texto vai continuando, fala sobre a parábola dos 2 filhos no trabalho da vinha, Jesus alertando sobre como publicanos e prostitutas vão entrar no reino e fariseus e mestres da lei vão ser esquecidos e abandonados, porque não adianta viver uma vida de religiosidade se não tem uma vida de relacionamento verdadeiro com o Senhor. Depois, Jesus continua falando sobre a parábola dos lavradores, e nesse momento vários líderes tentaram silenciar Jesus, né? Como faziam com todos os profetas que alertavam o povo. Depois vem a parábola do banquete do casamento, essa então é pesadíssima, né? Porque Jesus está falando ali para aquele povo, olha, eu estou aqui, eu vim, preparei, isso tudo era para vocês, mas vocês não reconhecem, vocês não querem. E como que às vezes a gente também se depara com isso, né? Como tem um Deus de amor que derrama bênçãos para a gente vira de costas para ele. E depois Jesus continua exortando com os fariseus, os herodianos, que falam sobre impostos, tentando pegar Jesus numa pegadinha, e Jesus dá aquela resposta maravilhosa, né? Moeda de César, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a César você dá o que é de César, mas a Deus dê o que é de Deus. Os saduceus, que não creem na ressurreição, falam acerca da viúva que se casa com um irmão, com outro irmão, e quando for para o paraíso, qual desses irmãos será o marido dela? Jesus fala, vocês não entenderam nada do que a palavra e o que a lei ensina sobre isso. E aí a gente volta para os fariseus novamente, que é o texto, né, que eu falei. Então a gente já está aí no capítulo 22, já no finalzinho. E aí a gente já vai no final terminando o capítulo 22, Jesus faz uma pergunta aos fariseus sobre quem é o Cristo, né? De quem é filho? E aí eles falam, né, de Davi e tal. É uma citação do Salmo 110. E aí Jesus, para finalizar, no capítulo 23, é o que eu cito de chicotada atrás de chicotada, que a gente conhece como os ais de Jesus, né? Ais, fariseus e mestres da lei, hipócritas, 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 e Jesus vai alertando contra essa hipocrisia desse povo e como que a gente pode se tornar, quando vive só de religiosidade, sepulcros caiados, né? A gente tem que alertar muito sobre isso, porque senão a gente vira só um megalomaníaco, egoísta, idólatra, que bota a Bíblia debaixo do braço, se acha melhor do que todo mundo, mas que no fundo, a Bíblia não mente, diz que todos somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus, né? Então precisamos de um Salvador, precisamos desse Jesus que veio nos alertar e temos esse texto, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Primeira coisa que eu quero
conversar com os irmãos é que, para a gente ter um relacionamento com Deus, como Jesus está falando ali, o que Jesus está ensinando, que amar a Deus com todo o coração, toda a alma e com todo o nosso psique, né, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso entendimento. A gente não pode ter uma vida de religiosidade. O que Deus espera da gente, o que Jesus está ensinando para a gente nessa palavra aí, primeiramente, é que não basta ser religioso, não basta saber versículos de cor, não basta ir à igreja todo domingo, não basta dar dízimo, não basta orar somente, orações vazias, que Pedro fala que às vezes a gente ora, mas não respeita as nossas companheiras, nossa oração não passa nem do teto. Tiago vai nos ensinar que a gente não recebe o que a gente pede porque a gente não sabe pedir. Então, todas essas coisas são coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que frequentar uma comunidade de fé, a gente tem que devolver o dízimo ao Senhor, a gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, mas isso não pode nos tornar pessoas religiosas. Não é sobre religião que Jesus está falando, até porque Jesus não veio fundar religião. Jesus não veio implementar o cristianismo. O que Jesus está alertando, e quando a gente tem que pegar esse contexto todo, que Jesus pega lá da entrada do templo, a saída do templo, o que Jesus está falando, principalmente nesses ais ali depois, que Jesus vai falar sobre a hipocrisia dos fariseus, é porque a gente não deve viver uma vida de religiosidade. Quando Jesus fala que esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, é que não precisamos mais viver sobre a lei. Em Cristo, toda a lei é cumprida. Então, eu não preciso mais me preocupar. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Jesus não quer que a gente mais se decore isso e tente cumprir aqueles ritos ou os 613 regras que os judeus criaram, que era as leis verbais, né, que você não pode mastigar, não pode andar tantos passos no Shabá. Nada, nenhum homem consegue cumprir aquilo. A lei não foi feita para que a gente a cumpra, é para justamente a gente compreenda que somos incapazes de cumprir a lei e precisamos de um Deus que nos salve. Porque por nosso próprio mérito a gente não consegue alcançar essa salvação que a lei nos garante. Quando a gente começa a compreender e não precisamos mais cumprir leis, cumprir ritos religiosos, porque temos medo de ser punidos, mas como experimentamos uma mudança de mente onde o amor de Deus nos invade e a graça que nos é suficiente e nos dá certeza dessa salvação, porque Jesus é suficiente para isso, nós passamos por um processo de transformação numa caminhada com Jesus, onde não é a religiosidade que vai dominar a nossa mente, as nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos. É o amor de Deus que, uma vez que é introjetado no nosso coração, o Espírito Santo que começa a habitar dentro da nossa vida, começa a nos tomar por inteiro e nós não somos mais compelidos a não pecar por medo, mas é por amor. É porque eu amo a Deus, que nenhum ato religioso é suficiente para que eu deixe de trilhar um caminho de trevas e de pecado. É porque eu amo a Deus e eu não posso mais caminhar assim.
O que Jesus vai nos ensinando e que ele fala é: conheçam de mim. A lei, meus irmãos, essa religiosidade vai impondo lei, diretrizes, e somos compelidos a viver sobre podemos ou não podemos. Paulo nos ensina muito bem, né? Podemos tudo. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. É essa maturidade que vai tomando conta da gente, que vai nos envolvendo, que a gente vai abandonando essa religiosidade que o mundo tanto prega e fala. Nós vivemos agora não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jesus derrama graça sobre a nossa vida e essa graça ela tem que transbordar nos nossos corações a ponto de que a justiça, a misericórdia, a graça de Jesus sejam cumpridas na nossa vida e a gente agora seja distribuidor de justiça, de misericórdia, de graça a todos aqueles que se aproximam da gente. Então, a gente não pode mais querer julgar o outro porque não conhece a Jesus, não, é falar para ele: vem aqui. Deixa eu te mostrar que não é a religião que te salva. Não é ir à igreja que te salva. É um relacionamento com Cristo. Um relacionamento que ele tem que ser experimentado, palpável, real. Não tem como a gente viver uma vida deixando ser sucumbido por remorso, julgamentos morais. Não é que a gente não precise ter moral. Não é que não precisamos mais, devemos abandonar tudo aquilo que é correto, que Deus nos ensina sobre relacionamento humano. Mas precisamos entender que estamos debaixo da graça agora. E precisamos, através da graça, mostrar para aquela pessoa que ainda não consegue se libertar do pecado, porque é escrava do pecado, e nós também somos, estamos vivendo esse relacionamento de graça com Cristo para que ele nos liberte, para que a nossa mente seja capaz de compreender que somos verdadeiramente libertos das amarras e das algemas que o inimigo nos impõe. Não é sobre o que pode, sobre o que não pode. Não se trata sobre eu virar para uma pessoa e falar assim: olha, você não pode comer bombom. Porque se você comer um bombom, você vai para o inferno. Porque o irmão come bombom. Bom, eu não consigo, eu não gosto mais de bombom. Eu consegui parar de comer bombom. Mas eu ainda como pudim. A caminhada com Cristo é a gente abandonar essa postura de religiosidade. Não é sobre comer bombons ou comer pudins, é a gente falar para essa pessoa que está comendo bombom e ela não conseguiu ainda se libertar de comer bombom, e falar para ela: vem cá, chega aqui perto de mim. Chega aqui perto de mim, meu irmão. Olha, vamos caminhar junto. Eu te ajudo a você não comer bombom e você me ajuda a não comer pudim. Vamos juntos, trilhar juntos essa caminhada com oração, relacionamento, intimidade, derramando graça, misericórdia, amor na vida dessa pessoa que está sofrendo, porque ela ainda está amarrada no pecado dela, quer comer bombom, mas eu também ainda estou amarrado no meu, quer comer pudim. É a gente se libertar desse preciosismo e desse caráter criminoso que às vezes a gente coloca de ser um julgador da vida alheia. Porque, no fundo, quando a gente se posiciona assim, a gente é tão hipócrita quanto aqueles fariseus, quanto aqueles mestres da lei, quanto aqueles saduceus que estavam no templo interpelando Jesus. Não se trata sobre viver uma vida de religiosidade, porque não é a religiosidade que vai nos libertar das amarras do pecado. O que nos amarra da libertação, que nos amarra da prisão que o pecado nos coloca, é a graça de Jesus Cristo.
E cada um, meus irmãos, cada um precisa experimentar esse relacionamento verdadeiro com Cristo. Jesus se apresenta como um Deus de amor, um Deus que nos convida a um relacionamento e que nunca impõe a sua vontade sobre nós. Então, um Deus é amor, não porque vivemos um Deus através da religiosidade. Amar a Deus não é ter uma vida religiosa. Amar a Deus também não é trabalhar na obra. Às vezes a gente vê pessoas que ficam negligenciando a sua vida familiar, negligenciando, às vezes, até o trabalho, para estar lá enfiado na igreja. Ah, mas eu não perco um culto, estou lá toda quarta-feira, toda quinta, todo sábado, todo domingo, tem programação na igreja, eu estou lá. Mesmo uma vez eu conversando com um colega meu do trabalho, eu virei e falei assim para ele, minto, não falei para ele não, eu estava pensando, ele estava do meu lado, eu virei e falei assim, senhor, me dê paciência. E ele falou algo que eu gravei no meu coração e trago isso como uma verdade absoluta até hoje. Ele falou assim, Braga, você sabia que Deus é o melhor professor que tem? Eu falei, concordo. Mas por que você está falando isso? Eu falei assim, bom, vou te fazer uma pergunta. Você também é professor, eu sou formado em biologia, né? Um professor, quando quer ensinar algo para o aluno, o que, que ele faz? Aí eu falei para ele, bom, quando você quer ensinar algo para o aluno, você dá a matéria e depois você passa uns exercícios. Ele, então, a gente aprende através do quê? Através do exercício. Aí ele brincou comigo. Eu falei, então, cuidado com o que você pede. Porque se você está pedindo sabedoria, Deus não vai colocar sabedoria dentro da tua cabeça. Ele vai te passar por momentos, por situações onde você vai aprender a ser sábio. Então, às vezes, a gente vai passando por situações e, às vezes, a gente dedica-se a trabalhar na obra achando que isso é suficiente para que a gente aprenda e que agora eu sou santo, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, porque eu sirvo, mas eu não me quebranto diante da presença do Senhor e permito que Ele faça a obra na minha vida. Eu acho que sou eu que tenho que fazer obra no reino. Só que é ao contrário. Amar a Deus não é trabalhar na obra, é permitir que a obra seja trabalhada no nosso coração, é permitir que Deus nos ensine, é reconhecer verdadeiramente a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Nós gostamos muito de falar que Deus é nosso Pai. Quem é pai sabe que de vez em quando a gente precisa sentar com nossos filhos e dar uma boa lição para eles, porque eles erraram. E a gente também precisa ter discernimento para escolher as palavras corretas, porque a gente não é Deus, né? A gente precisa ter humildade para deixar que Deus faça a obra dele na nossa vida. A gente precisa ter humildade para que Deus ensine o nosso coração. A gente precisa ter humildade para que o Senhor consiga dar a lição que a gente precisa aprender. Eu lembro quando minha filha era pequenininha, acho que todo mundo conhece aquela musiquinha, né? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. A gente fala muito que Deus é amor, mas amar a Deus com toda sua força, seu coração, sua alma,
seu entendimento, não é viver para a gente. Não é aprisionar esse amor, essa graça dentro da gente. Amar a Deus só vai ter sentido quando a gente permitir que a obra de Deus vá sendo feita na nossa vida, a ponto de que não é sobre eu trabalhar na obra ou fazer alguma coisa para Deus, é eu perceber o Deus que habita dentro do coração do meu irmão. E através das minhas mãos, do meu abraço, da minha palavra, ser o amor de Deus para aquela pessoa e fazer um trabalho da obra do reino na vida daquela pessoa. Amar a Deus não é trabalhar para Deus. Até porque trabalho remete compromisso, peso, né? Deus não quer peso. Ter um relacionamento com Deus não é um sacrifício. É sobre compreendermos que mesmo aqui na Comum CP, na comunidade online, temos um serviço diaconal. É compreender que amar a Deus só vai ter sentido quando nós nos dispomos a servir com alegria, quando nós nos dispomos a mostrar que Deus é amor, não porque são só 3 palavrinhas, mas é porque o meu ato de servir, de viver, de me relacionar com o outro, demonstra que Deus é amor na minha vida. E porque Deus é amor na minha vida, eu obrigatoriamente, naturalmente, verdadeiramente tenho que ser o amor de Deus na vida daquele que se relaciona comigo. Se não for assim, a gente se torna só um sepulcro caiado. Muito bonito por fora, muito arrumadinho. Essa imagem é muito interessante porque eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de passar cal com água num muro. Fica bonitinho. Às vezes aquele muro que está todo torto, mal chapiscado, está sem massa, mas você, para deixar ele com uma aparência melhor, você vai lá, pega cal, que é barato, né? Mistura com água, pega uma brocha, uma trincha e passa na parede. Nossa, fica lá aquele muro bonitinho, parece novinho. Bateu uma água, aquilo foi embora. Não tem resistência. Não resiste às intempéries do tempo e da vida. É isso que Jesus está querendo falar para a gente. Não sejam sepulcros caiados que não resistem às intempéries da vida. Se relacionar com Deus, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, é compreender que, sim, teremos aflições. Teremos peso, teremos dificuldades. É isso que o Senhor espera da gente. Que a gente verdadeiramente que a gente verdadeiramente compreenda que não podemos ser sepulcros caiados, que precisamos e devemos sim servir na obra, mas não é sobre trabalho, é sobre amor. Então, amar a Deus não é viver uma vida de religiosidade. Amar a Deus não é trabalhar na obra, é permitir que a obra seja feita na nossa vida. E, por terceiro, amar a Deus não é
sentimentalismo. Amor para a gente, e principalmente para a gente ocidental, né? A gente tem sempre como amor como um sentimento. Mas o que Jesus está falando ali para a gente, Jesus não está falando sobre sentimento. O que Jesus está falando, e que me remete muito a Romanos 12, né, que Paulo fala sobre a nossa mudança de atitude, nossa mudança de mente. É isso que ele espera da gente, né? Eu até peguei aqui, ó, no Aurélio, sentimento, amor. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outro. Sentimento de dedicação absoluta de um ser ao outro. Olha, no dicionário Aurélio, a palavra amor está com esse significado. Sentimento de dedicação absoluta de um ser ao outro. Isso é muito bonito, porque o que Jesus está falando aqui é do amor ágape, né? Do grego, eu sempre gostei muito do grego, porque o grego, ele coloca vários tipos de amor, né? Ágape, storge, filia e eros, né? Mas o que Jesus está falando aqui é esse amor que se dedica integralmente ao outro. É o amor ágape. É o amor que Deus tem por nós, que encarnou, se entregou, foi morto em morte de cruz, para que eu e você, meu irmão, para que eu e você pudéssemos ser libertos de todo pecado e de toda condenação que o pecado nos causa. É como viver um paradoxo, porque precisamos ter fé em Deus e precisamos amar a Deus. Mas isso não são coisas que conquistamos por nós mesmos. Para amar a Deus, a gente precisa suplicar a Ele, que Ele nos ensine, que Ele nos discipule. E não há discipulado, meu irmão, sem caminhada. Caminhada que devemos conscientemente escolher trilhar com Ele. Então, precisamos sim orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, precisamos dizimar, precisamos falar do amor de Deus para aqueles que nos cercam. Isso não é religiosidade. Isso é viver o amor conforme Paulo nos ensina lá em Colossenses, né? É quando a gente se vestir do amor. É como se a gente estivesse nu, se arrumando, levantamos, dormimos, levantamos, tomamos um banho, e Paulo fala assim, olha, antes de vocês colocarem qualquer roupa, se vistam com o amor de Deus. Depois que vocês se vestirem com esse amor, pronto, agora vocês podem colocar as outras vestimentas. Podem colocar seus vestidos, suas calças, seus ternos, o que vocês quiserem, mas seja primeiramente a vestimenta que cobre em vocês o amor. É esse sentimento que deve ser expresso nos nossos relacionamentos. Não é sentimentalismo, é mudança de atitude, de mente. Para mim é muito fácil compreender como é que deve ser a nossa compreensão de amor. Porque, e para mim, por isso que é muito concreto esse texto que Jesus está nos ensinando, porque eu me lembro de brincar, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de brincar, de construir casinha com palitos, ou até com um dominó, que você coloca 4 dominózinhos, e para você construir uma casa, você precisa de pilares, né? E uma casa, para ficar de pé, tem que ter no mínimo 4 pilares. Eu acho que Jesus está sendo muito sábio quando fala sobre essas 3 formas de amor, e que deixa intrínseco, que para mim é a quarta forma, né? Primeiro, que é o amor a Deus.
Segundo é o amor ao próximo, né? O amor a Deus, onde nós devemos nos humilhar diante dele, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que a gente precisa de um Salvador, porque somos incapazes de cumprir qualquer lei, cumprir qualquer regra, porque somos pecadores. É de amar ao próximo, que seria o segundo pilar, que somos iguais. Devemos olhar para o outro com a mesma misericórdia que o Senhor olha para nós. Se a gente olha para o nosso próximo sem um olhar de misericórdia, nós nos tornamos arrogantes e tornamos deuses de nós mesmos. Devemos aprender a amar a si mesmo, que eu acho que é um dos amores mais difíceis que tem, porque esse facilmente se transforma em arrogância, prepotência, vaidade, ego. Mas também devemos amar a natureza, que para mim, Jesus, quando fala amar a Deus, amar de todo o seu coração, de todo sua alma, de todo o seu entendimento, com a psique, eu me remete lá em Gênesis, né? Que Deus fala para Adão, fala o quê? Governe sobre toda a terra, cuide dela. Então, amar a natureza é também quando Jesus fala amar a Deus com todo o seu coração, sua alma e seu entendimento, olha, cuide do planeta que vocês estão vivendo. Não, não seja cobiçoso. Esses 4 pilares. Mas falar sobre amar a Deus não pode ser viver uma vida de religiosidade, não pode ser viver uma vida de sentimentalismo, porque amar, apesar de ser um sentimento, não requer de nós sentimentalismo. E amar a Deus não se trata sobre trabalhar na obra, se trata sobre permitir que a obra do Senhor seja feita no nosso coração. É a gente verdadeiramente abraçar a nossa vulnerabilidade, que nos torna humanos. E a Bíblia está cheia de exemplo disso. Cheio que nós devemos ser cheio do desejo de ser reconhecido e tocado, como o leproso foi tocado por Jesus, lá em Mateus 8. Desejo de ser cuidado, como a sogra de Pedro, que foi cuidada lá em Mateus 8,15. Desejo de ser ajudado, como aquela mulher que sofreu de hemorragia há 12 anos. É ter esse desejo de ser curado por aquele homem que gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Desejo de ser como os doentes que suplicavam poder tocar só na borda do seu manto. Desejo de ser como os cegos de Jericó, que o Senhor quer que abra os olhos para amarmos a Deus, meus irmãos, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Só há uma forma. É suplicando para que Jesus venha fazer uma habitação dentro de nós, tirando a venda dos nossos olhos, para que a gente possa reconhecer a nossa incapacidade de amar, como o Senhor é devido. Não somos capazes de amar a Deus como Ele merece e como devemos amá-lo. Mas é através da misericórdia, da graça e do amor de Deus que nos deu Jesus. Porque não somos justos, mas somos justificados pelo sangue de Cristo. Que nós possamos amar a Deus, ensinados por Jesus, com dignidade e sem medo. Porque, como nos ensinou João, o amor lança fora todo o medo. Que o Senhor nos guarde. Eu tenho um convite para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que não conhece esse amor,
Você que está afastado desse amor, que quer se reaproximar. Coloca seu nome aí no chat. Coloca seu Instagram, seu e-mail, que a equipe aqui da Comum CP vai entrar em contato com você. E vamos caminhar juntos. Nós ajudando você a não comer bombom. E você ajudando a gente a não comer pudim. Que o Senhor seja conosco, nos guarde. E não nos falte a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Amém. Boa noite.